Eu espero seguir orientado. Vamos lá. Eu vou colocar aqui o... Vou botar aqui o microfone. Vou botar por aqui. Porque esse celular é silencioso. Vai que esse celular toca mesmo na hora errada. É. Deixa eu botar o microfone aqui. Rapaz, Então, o melhor é dele. Deixa ele aqui. Ele tá Pronto. silencioso, não faz medo não. vamos falar de Serra Talhada, daquela talhada serra, sabe dessa? Com um escritor, com um estudioso talhado para falar de sua terra. Sabe desse verso, não? Não, não. Disse que foi, parece que foi Pinto do Monteiro que disse esse verso quando estava no Rio de Janeiro e Agamenon Magalhães estava lá, etc. Aí ele veio com essa, fazendo uma espécie de trocadilho aí com Serra Talhada. Dois grandes sertanejos. Passou lá no Catete. Mas é isso, gente. A gente hoje chegou a hora e a vez da antiga Vila Bela, né? Vila Bela. Vila Bela, hoje Serra Talhada, que obviamente deve ao nome por conta daquela talhada serra, como disse o poeta. E para a gente falar sobre esta cidade tão importante aqui para nós, para Pernambuco e para o sertão, a gente agradece a vinda do Joaquim Pereira, conhecido como Senhor Pereira. Sou eu. Né? Um estudioso da sua terra, Curioso. um curioso, um amante, né, da sua história, e que é graça a esse tipo, né, de curiosos que a nossa memória não é esquecida. Mas é isso, então, sem muita conversa, vamos começar introduzindo, se apresentando, dizendo vamos se apresentar, dizer aí como o nome, onde nasceu, se nasceu lá em Serra mesmo. Sou serra talhadense, eu nasci na fazenda Exu Velho, né, numa região denominada Várzea da Madeira. Né? Historicamente, eu nasci na lendária Fazenda Aldeota, nas terras da lendária Fazenda Aldeota. Meu nome é Joaquim Pereira da Silva, sou contador de formação, 4 filhos, pai de Indira, de Francisco, de Gabriel e Rafaela. E atualmente microempresário e sou um curioso, né, da história da nossa terra e dos nossos antepassados. O senhor faz parte do CEM, do Sim, Centro de Estudos? Sou sócio do Centro de Estudo de História Municipal e entrei em 2017. Cheguei lá através buscando saber mais sobre o nosso patriarca, né, o José Pereira da Silva. E agora, o ano passado, também fui admitido no Instituto Histórico de Olinda. Faz parte do CEM do Instituto, né? Então participo do CEM do Instituto Histórico de Olinda. Inclusive sou até da atual diretoria, eu sou tesoureiro. E o interesse de estudar sobre a história de Serra partiu do... Olha, é interessante isso aí. Eu sou filho de pai analfabeto e o meu pai era um contador de histórias. Então, ele contava muitas histórias. E talvez isso aí tenha despertado na criança, né, o hábito pela leitura. Né? Eu leio, não é de agora, não sou um leitor quanto mais, mas me considero um leitor acima da média. E por termos uma história muito rica, aí eu me apaixonei e cada dia que pode, a gente está podendo adquirindo novos conhecimentos, lendo mais e tudo que de respeito à história do sertão e à história de Pernambuco, né? Sim. Que em determinado momento se confunde, inclusive, com a história do Brasil, né? Então a paixão veio por conta disso, né? E recentemente veio a necessidade de saber mais sobre a origem, né, do patriarca dos Pereiras, e você não faz pesquisa sem leitura. Você tem que ter o norte, e o norte que ele dá é a leitura. Documento, né? Até informações já escritas. Né? E você tem que ler para você buscar os documentos novos, ou então você tem que ler para você buscar informações de quem escreveu sobre A ou B. Né? Então, disso aí é hoje a minha cachaça. Né? Coisa boa, né?
é a minha cachaça. Eu gosto do futebol, da cachaça, eu gosto da leitura e meu tempo, que é meio pequeno, mas na medida do possível, estou pesquisando. O senhor teve quantos irmãos? São 8 irmãos. 8 irmãos, né? É. São 3 homens e 5 mulheres. Quando eu me entendi de gente, né? Os meus 2 irmãos são mais velhos, eu sou dos mais novos, né? Então eu pouco convivi com meus irmãos mais velhos, né? Eu fui criado num lar com a figura paterna do meu pai e de 5 irmãs. Ah, sim. Nessa foi. Cresci e não fui para São Paulo, né? Como todo nordestino da época, né? Teve algum parente que foi? Meus 2 irmãos. Seus 2 irmãos Meus 2 irmãos foram para São Paulo. Aí eu fui para o Maranhão. A convite de Agamenon de Souza Guerra, através do filho dele, sertanejo de Calumbi, que eu devo muito, mudou a minha história, eu costumo dizer. Uhum. Eu fui trabalhar no Banco Banorte, a Imperatriz do Maranhão. Aí foi o segundo emprego meu de carteira assinada. Uhum. Aí fiquei por lá, no Banorte, eu fui 11 anos, uma grande escola, uma empresa... Morou lá no Maranhão por 11 anos? Não, eu rodei um pouco. No Maranhão, eu acho que 6, 8 anos. Eu trabalhei em Belém do Pará, trabalhei em Cuiabá, tive uma temporada aqui em Recife estudando. Eu participei dos 2 trainees do Banorte, na área comercial e na área administrativa e na área comercial, respectivamente, né? Uhum. Estudei aqui, fazendo curso na área administrativa, né? Uhum. E em São Paulo, na época eu estava trabalhando em Cuiabá, minha diretoria era de Cuiabá, eu fiz o curso para a área comercial. Juntando os dois cursos, foram mais de 1000 horas de treinamento com instrutores, com professores de ponta. O Banorte, em 1995, ele ganhou o Prêmio Nacional da Associação Brasileira de Recursos Humanos pelo investimento que fazia no seu pessoal. É uma pena que aconteceu o que aconteceu, enfim. Uhum. Interessante. E hoje o senhor trabalha com... Eu tenho uma microindústria de embalagem de papel. Uhum. Hoje eu produzo um saquinho pequenininho, o menor cabe um churro, né? Um pequeno churro, e o maior cabe 40 pães. Entendi. Há 12 anos. 12 anos, né? Bom. Então vamos lá. Então vamos entrar agora em Serra Talhada. E vamos começar pelo começo, né? Como diz, né? A origem de Serra Talhada, né? Como é que foram as primeiras ocupações lá, né? Antônio, olha, como você falou aí, né? Para começar pelo início, então. Serra Talhada antes foi o sertão de Rodelas, né? Cabrobó, pertenceu a Cabrobó. Uhum. Depois, quando a Casa da Torre, para ocupar as suas terras no sertão do Pajeú, né? Edifica a capela Nossa Senhora da Conceição em Flores. É interessante o senhor dizer a Casa da Torre, né? Porque o pessoal ali, onde ficava a Casa da Torre? Em Salvador. Salvador, né? Salvador. Tem um papel importante na defesa da história da independência do Brasil. Né? Muitos dos ataques a Salvador, que era a capital, né, do país na época, não deram certo por conta da defesa do Tatuapara, né, que fica na Praia do Forte, em Salvador. Né? A Casa da Torre de Garcia Dávila. Da Garcia Dávila, né? Eles foram dono de quase todos aquele sertão, né? Algumas poucas seis-marias. Interessante é que, historicamente, poucos foram os seismeiros que prosperaram, que ficaram lá. Quem ficou lá mesmo, a grande maioria, se não quase tudo, foram os rendeiros da Casa da Torre. Né? O pessoal direto da Casa da Torre, não. Eles tiveram várias propriedades, mas no município de Serra Talhada, eu tive contando uma vez, eles tiveram mais de 10 propriedades, 10 fazendas, no município de Serra Talhada. O patrimônio de Nossa Senhora da Conceição, de Flores, foi doado pelo Garcia Dávila, Francisco Garcia Dávila. Então eles estiveram lá para poder ocupar, porque tinha a posse de tudo ali, então eles tinham que ocupar.
Então, o que eles não puderam ocupar diretamente, eles arrendaram. E aí se deu toda a colonização daquele sertão, todo aquele sertão nosso. Do interior. Do interior nosso. Né? Inclusive, por conta disso, o Capistrano de Abreu disse que até 1800 e pouco era muito mais fácil chegar a Salvador do que a Recife. A gente tem os documentos que demonstram que não é bem assim. Que não foi do jeito que ele disse. Mas que a relação de todo o sertão Pajeú, ali o Baixo São Francisco, o Alto São Francisco, até o Maranhão, Piauí, com a casa, Ceará, com a Casa da Torre foi grande, e isso aí é fato. Sem sombra de dúvida. Eu acho interessantíssimo essa coisa da Casa da Torre, sabe? E um poder muito grande, né? E o poder que tiveram para... A influência política, né? A influência política dos Garcias Dávila. Porque se fala muito das entradas dos bandeirantes, né? Mas essa Garcia Dávila, nessas entradas aí para o sertão, eles foram muito importantes. Muito importante. Os bandeirantes no sertão, tem uma coisa até interessante você falar disso aí. Eles entraram, né, desbravando, né? E não sei se você sabe, a maioria se tornou proprietário, recebeu Seis Marias. Inclusive na região do Pajeú, Afonso Sertão foi proprietário, possuiu Seis Marias, o sertanista Afonso Sertão. Afonso Sertão? Esse pessoal, eles combateram Palmares. É exemplo de Domingos Jorge Velho, né? Exemplo de Domingos Jorge Velho. E eu não... a maioria daqueles militares, se você pegar os livros das Seis Marias da época, do soldado ao alto comando, foram agraciados com Seis Marias. Sim. E no sertão, muitos deles se instalaram no sertão. E ali formaram parentela. Por incrível, não tem assim um registro que eles ficaram por lá, não. A grande maioria passou para frente. Entendi. Os que prosperaram lá, os verdadeiros desbravadores do sertão, do Pajeú, o sertão do Rodela, o sertão do Pajeú, foram os rendeiros da Casa da Torre. A exemplo de Agostinho Nunes Magalhães. Que aí é uma das figuras importantes de Serra. É o responsável. Ele era de origem portuguesa? Origem portuguesa, ele era de Braga, arcebispado de... Não, minto. Ele era de Guimarães, arcebispado de Braga. Português. Chega... Pela leitura, pelas informações que se tem, eu não sei se já pode adiantar, ele chega jovem ao Brasil. Lorena nos informa que ele paga o primeiro arrendamento à Casa da Torre em 1757. Então ele disse que se ele pagou em 1757, é natural que o arrendamento era anual, que ele tenha chegado em 1756. Mas agora a gente tem informações nova e inédita em um artigo que está para sair do professor Ioni Sampaio, na revista do SEM, que traz um processo de devassa que se deu na comarca de Cabrobó, em que Agostinho Nunes de Magalhães, solteiro, residente na fazenda Leitão, na ribeira do Pajeú. Essa fazenda Leitão era de Dona Tomásia e seu irmão Francisco. Ele foi testemunha dessa devassa, e em 1756 aí se identifica como Agostinho Nunes de Magalhães, natural de Guimarães, arcebispado de Praga, filho de Manuel Nunes e de Dona Ventura Magalhães. Isso é informação, até onde eu sei, inédita. Eu nunca vi isso em livro, não. Esse arquivo está para sair agora, nesse mês, o início do outro. Está saindo a revista do Centro de Estudo de História Municipal com essa informação.
de professor Ione Ferraz. É um nome que a gente vai, Luiz Lorena, Luiz Wilson, né? Ione Ferraz, não tem como falar da história do sertão sem falar no nome essas figuras, né? Dessas figuras, né? Que muito contribuíram e que o professor Ioni é um quanto mais, né? Continua contribuindo, produzindo, né? Muita coisa, descobrindo, nos trazendo muita informação primária sobre a nossa história. A história do sertão. Coisa boa, né? Muito bom. E então assim, a Casa da Torre fez esses arrendamentos e aí chega o primeiro... Pronto, vamos lá. Aí, assim, em 1757 ele paga o primeiro arrendamento da fazenda Serra Talhada. Né? 1756... Já né? O nome da fazenda era Serra Talhada. Eu até digo que Serra Talhada ele não teve muito trabalho para batizá-la, né? Com esse nome não, viu? Porque o curral, a fazenda, ele está lá no sopé da serra. Né? É uma serra de formação rochosa sedimentar, né? E que Deus deu o nome, né? Ela faz parte da Borborema, né? Faz parte da Borborema, Cordilheira Borborema. Está ali naquela região da continuação da Serra da Borborema. Quando se chegou lá, teve alguma dificuldade, né, no local? Se encontrou índios? Nessa época ainda existia, né? Nessa época ainda existia, até mesmo porque a colonização se deu, né, pelo São Francisco, e a altura que o branco ia entrando, né, ocupando as propriedades, os índios, né, os verdadeiros donos da terra, iam para o interior, né? E em 1756 nós temos registro de contendas de índios até metade do século XIX, né? E nós estamos falando aqui do século XVIII, a metade do início ali da segunda metade do século XVII, né? 1756, 1760, né? É quando ele de fato realmente ocupa a fazenda Serra Talhada, né? Então, e a gente nós temos relato aí de problemas problema não, né? Do índio defendendo o espaço dele, segunda metade do século XIX. Entendi. A segunda metade do século XIX. E aí, uma coisa que, assim, né, o senhor já falou, a questão do nome de Serra Talhada, que está associado com a serra, né? Serra. A questão da emancipação a gente vai ver um pouquinho, eu acho melhor a gente ver um pouquinho tudo bem. Mais para frente. E, obviamente, uma coisa que é muito característica da colonização portuguesa é as entradas, né, com esses objetivos de ocupar a terra e produção, etc. e tal, junto com a pressa da igreja. Como é que se deu a pressa da igreja lá? Os primeiros contatos, Foi uma filha do fundador, né? Agostinho Nunes Magalhães, Filadélfia, né? Ela em 1789, 1790 constrói, os escravos constroem a capela, né? Invocação Nossa Senhora da Penha, de França, né? Isso em 1789, 1790, né? Em 1838 é criada a freguesia. Interessante é que Lorena disse que a freguesia foi criada em 38, mas por conta da efervescência política, né, do momento da época, a regência, né, menoridade de Dom Pedro II, ela só se concretiza em 1842. Aí, 1842, nomeado o primeiro padre, Padre Antônio Gonçalves. Ele era... paraibano. Mas o senhor sabe se ele era diocesano, franciscano, alguma coisa assim? Essa informação não tem. Essa aí não busquei, não. Agora, antes, Lorena também nos chama a atenção que antes, né, já tinha registro de casamentos, né, de missas celebradas, né, na matriz de Nossa Senhora da Penha. Construída por Dona Filadélfia. Filadélfia. É que a nossa igrejinha, né, o Marco Zero, né, e hoje é a Igreja do Rosário, que foi Igreja dos Rosários dos Pretos, né, que hoje é Nossa Senhora do Rosário, matriz Nossa Senhora do Rosário, né. A igreja matriz mesmo da cidade é outra história, a gente fala dela já. Essa igreja está preservada? Está preservada. Então, era um bem do Estado. Era para ser tombado, razão que nunca foi, não sei. Mas está bem preservada. Preservada. É bem preservada. Já que a gente está falando dela,
No altar da igrejinha estão sepultados o padre Francisco Barbosa, um filho de Serra Talhada, da Francisco Barbosa Nogueira, da Escadinha, morreu jovem, né? Foi um dos primeiros a celebrar a missa, né, na igrejinha. E os irmãos Alexandres e Ciprianos, que foram vítimas, morreram na mão a história chama de fanáticos, né, da Pedra do Reino, né? Sim. Eu não diria para você que eram fanáticos. Talvez umas pessoas que tivessem uma esperança, um mundo melhor e uma vida melhor, né? Que se deixaram levar. São José de Belmonte, né? São José de Belmonte. Que foi Flores, que foi Serra Talhada. Quer dizer que São José de Belmonte, naquela época, era município de Serra Talhada. Em 1838, quando acontece da Pedra do Reino, o episódio da Pedra do Reino, era Flores. Era Flores. Era Flores. Flores do Pajeú, né? Flores do Pajeú, Pajeú de Flores. Né? A literatura antiga, ela, 1700 e pouco, ela diz o sítio das Flores, Flores do Pajeú, Pajeú de Flores, né? Me diga uma coisa, nessa época, assim, quando a gente pensa numa cidade importante ou num local importante, esse local era Flores, mais do que Serra Talhada, por exemplo. Nessa época, sim. Com certeza, Flores. Porque Serra Talhada é emancipada em 1851. E Flores já era... Flores já era vila, foi vila em 1810. É porque hoje Flores é bem menos desenvolvida, né? Foi. Interessante é que a gente começa a falar e a história até me dinâmica. atropela, não sei. Não, mas não tem... Porque quando Serra Talhada é emancipada, o projeto original que foi apresentado não foi para a mudança, que foi de Pinto de Campos, né? Monsenhor Pinto de Campos, o grande literata do século XIX, né? Grande escritor brasileiro do século XIX, reconhecido até por Machado de Assis, né? Monsenhor? Pinto de Campos. Pinto de Campos. Sertanejo, pajéuzeiro. Pajéuzeiro. Pajéuzeiro de Flores. E ele era padre. Padre, Monsenhor Pinto de Campos, né? Ele apresenta o projeto para mudar para Baixa V, Triunfo. E ele faz uma defesa bonita, né? Bem ao estilo dele, né? Novo Éden. Águas cristalinas, né? Pomo de ouro. Isso no discurso de defesa dele. E na discussão, os dois deputados entram com um projeto substitutivo para ser Serra Talhada a nova comarca. E não Triunfo. Uhum. E ele aceita o pedido, até mesmo com certeza por conta da relação de amizade que ele tinha, né? E de apoio político também, correligionário político, né? Que ele tinha do comandante superior, Manuel Pereira da Silva, na época, o coronel Manuel Pereira da Silva. E suspendem a discussão. E quando o projeto volta para a Câmara, para a Assembleia para ser discutido novamente, o coronel envia o filho, o Joaquim Pereira da Silva Tintão, Major Tintão, para acompanhar. E aí o projeto é aprovado e Vila Bela se torna, deixa de ser Serra Talhada, né? A freguesia de Serra Talhada, e passa para ser Vila Bela. Isso em 1851. 1851, né? Especificamente dia 6 de maio de 1851. Nessa época, a economia de lá era movida, era o gado, era o couro? Couro, né? Era o couro. Aí como bem definido, né? Capitão de Abel. É a civilização do couro. É a civilização do couro, né? Interessante também falar a respeito da emancipação de Serra Talhada, né? E dessa decaída de Flores, né? Que do mesmo jeito que Floresta, que foi o primeiro a ser desmembrado do município de Flores, foi pelas mãos dos liberais da época, né? Nogueira Paz, Serafim Ferraz. Serra Talhada é fruto do conservadorismo
de Manuel Pereira, os Magalhães e os Campos, que historicamente foram conservadores, né? Era quem levantava a bandeira de Bragança. Primeiro grito de rebeldia que tivesse no sertão eram essas três famílias: Magalhães, Pereira e Campos. Então, se Floresta é fruto do liberalismo, né? Serra Talhada é fruto do conservadorismo político. Na defensão da família real. Exatamente. O partido político da época, né? Os conservadores que eram imperialistas, né? De primeira hora. Né? Então, a família Pereira, os Magalhães e os Campos, historicamente, sempre andaram de mão dadas politicamente e foram conservadores convictos, todos eles. Então, Serra Talhada tem essa parte da história do conservadorismo, desde a sua fundação, né? Porque os Magalhães vêm lá dele, né? Agamenon. E né? A família Magalhães tem lá ainda, né? Tem lá? Não, importantíssima. Ainda hoje? Ainda hoje, importantíssima. Essas três famílias, a Pereira, que é a sua família, a minha Pereira. Família, Pereira. São Pereira. É o mesmo Pereira lá de Princesa Isabel, não? Rapaz, há quem diga, mas historicamente tem comprovação, não. Ah, certo. Tem não, né? Só para você ter uma ideia, a título de informação, eu tenho cinco descendências diretas do comandante superior de Flores, Ingazeira, Tacaratu e Vila Bela, Manuel Pereira da Silva. Manuel Pereira da Silva, que chegou lá, hein? Não, ele nasceu lá. Nasceu lá, né? Ele nasceu lá. E foi o responsável pela emancipação, né? Lorena diz que Agostinho Nunes Magalhães, né? Vem Vila Bela, nasce Vila Bela, né? Não, nasce Serra Talhada, desculpem. Nasce Serra Talhada. E pelas mãos de Manuel Pereira da Silva, né? Com o apoio dos Magalhães e dos Campos, nasce Serra Talhada. Nasce Vila Bela. Vila Bela. Nasce Vila Bela. Que volta a ser Serra Talhada em 1939, por conta, né, de uma nova ordenamento jurídico. Agora, 1939. Muita cidade mudou de nome, né? Foram várias as cidades, né? O Brasil inteiro mudaram de nome. Aí, Serra Talhada voltou a ter seu nome, original. E aí, assim, né? A gente colocou isso... tá bem entendido já, mas para ficar uma coisa assim mais, digamos, mais clara, a importância, né, de Serra Talhada nas entradas. Sim. Né, desses sertões eu que não lhe afora. Respondi, falo demais e não lhe respondi. Veja, desse sertão afora aí. Os caminhos se cruzavam em Serra Talhada. Ficou uma espécie de encruzilhada lá. Na época era uma espécie de encruzilhada. Se você pegar o mapa da segunda metade do século XIX, tem a estrada que ligava o sertão à Bahia, é uma reta, que passava por Serra Talhada, ao lado da Vila do São Francisco, que hoje está coberta pelas águas da barragem de Serrinha, e ia sair em Ibó, lá no São Francisco. Era uma reta. Então, dali, você tinha para Paraíba, né? Você ia para o Ceará, né? E hoje quem faz com as estradas modernas, quem faz esse trocamento é Salgueiro. Mas século XIX, século XVIII, século XIX, era Serra Talhada. As antigas estradas. Nas estradas, era o cruzamento que se dava ali. E de lá também você vinha para a capital. Né? Você vinha ou por Goiânia, ou por Jaboatão, né, e Pojuca, né, por conta da Serra das Russas. Né? Era o famoso caminho das boiadas. Isso era o caminho do gado, né? O caminho das boiadas, né? O famoso caminho das boiadas. Rapaz, devia ser uma aventura, hein? Com certeza. E tudo no lombo do burro e do cavalo, né? Tudo no lombo do burro e do cavalo. Nessa não devia época ser fácil, não, hein? Era tudo no lombo do burro e do cavalo. Trazer o boi dali pra cá. Acho que rendeu muitas histórias desse caminho. Com certeza, né? Não é? Aí outra coisa, Serra Talhada tem o fato dela
está ali, ela é o central, né? A cidade central de Pernambuco. Né? Se você pegar a 232, né? A espinha dorsal, a BR Luiz Gonzaga, né? Da 232. Sai de Recife, a Petrolina, a Araripina, né? Na divisa com o Ceará ali, na Serra do Araripe. Serra Talhada é o centro de tudo. Então, tem essa facilidade. E ela se tornou uma cidade referência e importante também por conta dos seus filhos. Sim. Entendeu? Quando o Manuel Pereira da Silva, ele emancipa, Lorena nos informa que ele convocou os proprietários, donos das grandes fazendas, e hoje ali o que forma a praça Sérgio Magalhães e Barão do Pajeú, né? Foram construídas ali 16 casas de fazenda. Aí ele sai, fazenda tal, ele cita. Não tem como a gente decorar e citar o nome mas as 16 fazendas mais importantes do município se instalaram lá. E aí começa ela se destacar diante das demais, né? Né? Agora, voltando a dizer, né? Tudo começa com o curral, né? Do arraial da fazenda de Serra Talhada. Né? Quem vinha da Bahia, quem ia para o Ceará, quem ia para Paraíba ou que via para Pernambuco, tinha que parar. Tinha que passar ali, né? No arraial da fazenda, do curral da fazenda Serra Talhada de Agostinho Nunes Magalhães. A mais Pajeú. Hoje a economia de Serra Talhada, ela move em torno de quê? A economia de Serra Talhada hoje é o comércio. Novamente, ela se beneficia da localização geográfica dela, que é estratégica. Hoje tem um comércio, sempre teve, né, um comércio muito forte. Serra Talhada abastece. O comércio de Serra Talhada abastece não só as cidades vizinhas, até de outros estados. Paraíba, principalmente, né? A gente está ali vizinho, né? E um pouco do Ceará e ainda também um pouco na parte sul ali da Bahia. Da Bahia, né? Ainda tem o comércio Serra Talhada muito grande e atende toda serviço também, região. Né? Serviço. Agora está com serviço, questão de médico, né? Não, é um polo. É um polo médico, se né? tornou, sempre foi, né? E se puxarmos pela história, por conta de um filho de Serra Talhada, né? Serra Talhada hoje é um polo médico e é um polo educacional, né? O polo médico por conta do grande filho, né? Que Serra Talhada deve muito a ele, que é Agamenon Magalhães. É ele que constrói o Hospital Agamenon Magalhães, o HOSPAM, né? No governo dele. Aí se veja isso na década de 50, né? Ele constrói as primeiras escolas em Serra Talhada. O que ele não constrói, ele deixa, ele fala, quando ele morre, ele deixa em andamento, né? Ele, em Serra Talhada, esse campo de aviação, campo pouso, né? Que era chão batido, né? E a grande contribuição dele para a Serra Talhada é o IPA, na Fazenda Saco. Essa Fazenda Saco, que era eu não sei dizer se é trisavô, não vou chutar, né? Que foi do descendente dele, Agostinho Magalhães. Direto, né? Direto a Agostinho Nunes Magalhães. E lá ele estuda, ele instala o IPA, que ainda hoje é uma referência em ensino. De lá tem a fazenda experimental e de lá é que nasce o algodão mocó, que é quando Serra Talhada vive a época áurea, né? Do ouro branco, do algodão mocó, e isso tudo por as mãos de Agamenon por conta do IPA. Isso foi, sabe mais ou menos o ano dessa questão? 1850, em torno de 1850 instalado isso aí. É na segunda metade do século XX. Peraí, agora eu me perdi. O senhor está falando, esse Agamenon Magalhães que o senhor está falando aí, ele é do século XIX? Agamenon Magalhães, governador de Pernambuco. Certo. Tá certo? É ministro do Trabalho, Vargas. Pronto, o Agamenon Magalhães. Professor de Geografia.
advogado. Não, a questão do algodão, século XIX. Século XIX. E lá na frente, Agamenon Magalhães vai fazer o IPA, que vai desenvolver o... Século XX. Já no século XX. É, século XX. Agamenon século XX. É 1950. Aí, por volta de 1950, porque acho que eu falo 1850. É 1950. 1950, né? É quando ele é governador, foi governador. Isso tudo ele criou enquanto governador. Ele é o grande nome de Serra Talhada? Sem sombra de dúvida. Ele é o grande... Serra Talhada tem grandes filhos. Mas ele se destaca... Sem sombra de dúvida, na minha humilde opinião, Agamenon é o nosso maior vulto. É o maior vulto, né? Intelectual, político, respeitado, né? Um homem de visão, né? Ele viveu lá até... Nasceu e criou-se lá. Nasceu e se criou lá. Enquanto criança, porque logo em seguida o pai dele também foi um grande homem, um grande filho de Serra Talhada, Dr. Sérgio Nunes de Magalhães, né? Foi promotor em Serra Talhada, foi juiz de direito de Serra Talhada, né? E aí depois ele vem aqui para a capital, continua atuando, né? Eleito deputado, né? E aí Agamenon vem e começa a estudar aqui e se tornou o homem que a história conhece, o China Gordo, né? Como é o? China Gordo era o apelido dele. China Gordo? China Gordo. Porque ele tinha o olho puxado. Ele tinha o olho puxado. Acho que era por causa da descendência indígena também. Rapaz, há controvérsias. Com essa conversa aí, inclusive tem gente que até já escreveu dizendo isso, né? Agamenon Magalhães, o Agostinho Nunes Magalhães, como nós já falamos aqui, ele chega solteiro em Serra Talhada. E ele casa com uma filha de José da Costa Cabeçudo, que era rendeiro da fazenda, da fazenda São Miguel. E a esposa dele não tem nada de Índia. A esposa dele é a filha de Cabrobó. Eu não me recordo o nome dela aqui, no momento. Se tiver, como Agamenon vai ser o quê? Terceira ou quarta geração, só se foi... No meio aí, né? Nesse meio, mas... Na origem mesmo de Agostinho Nunes Magalhães, não. É porque assim, né? Inegavelmente, um dos grandes nomes seja por bem, seja por mal, né? Um dos grandes nomes que avulta de Serra Talhada é Lampião, né? Nacionalmente, né? No mundo, né? Então, o Lampião tem pessoas que adoram ele, é o mito, né? O mundo inteiro. Porque assim, quando você pega uma figura aí já no campo, né, bem mais elevado como Agamenon, ele já não tem tanta... ele não tem a fama que Lampião teve, né? Não tem, de jeito maneiro. Mas fora Agamenon, outros vultos intelectuais, a Academia Brasileira de Letras, etc. Foram muitos. Na Academia Brasileira de Letras não tem. Não tem, né? Não tem. Na política, Agamenon, o pai de Agamenon, Dr. Sérgio, né? Grande nome, deputado Inocêncio Gomes de Oliveira. Inocêncio Gomes de Oliveira. Que está aposentado, né? Ele aposentou, né? Ele encostou da política. Agora ele está na... Que era médico, né? Era médico, foi médico, filho de Serra Talhada, que era Serra Talhada. Atuou como médico em Serra Talhada com várias cirurgias catalogadas, né? Bom médico, né? Se elege deputado federal, né? E é presidente da Câmara dos Deputados. Chegou assim, Como presidente da Câmara dos Deputados, ele chega a assumir o cargo máximo da nação, que é a presidência, substituiu o presidente, né? Um homem de partido, um homem de lado, né? Que ele sempre teve lado. Ele foi partido. Ele teria uma visão hoje assim, né? Ele sempre foi colocado mais no campo conservador. Conservador. Né? É por isso que eu estou dizendo que ele é um homem de lado. Historicamente, né? Ele sempre militou do lado da direita. E é importante você ter lado e conservar, né? Ele até andou de mudar, até mudou de partido, mas ele nunca mudou de lado. Ele sempre seguiu o conservadorismo dele. Um homem de respeitado, conhecido no Brasil inteiro, né? De honrar os acordos deles, os compromissos deles, né? Porque a política é de compromisso, de acordos, né? Sim. E doutor Inocêncio, ele é respeitado na Câmara. Ainda hoje, se chegar na Câmara e falar no nome dele, eu tenho um respeito exatamente por conta disso. E eu até penso, pelo fato dele ser um homem de partido,
ele nunca ter participado de ter disputado uma vaga para o Senado, uma vice-governadoria ou até mesmo um cargo de governador, porque ele tinha cacife para isso, ele tem. Né? Ele teve, né? Na época que estava ativo na política, né? Ele teve capacidade para isso, né? Currículo tinha, né? Mas habilidade, habilidade também, mas como ele era um homem do partido, né? Ele sempre andou ali com Marco Maciel, Joaquim Francisco, Gustavo Krause, Roberto Magalhães, né? Ele sempre, né, teve com esse pessoal e na hora dos cargos maiores, o pessoal aqui da capital foram os que receberam a preferência e ele, por ser um homem de partido, talvez ele nunca tinha batido na mesa e falado, não, eu sou o candidato esse ano. Entendi. Mas envergadura e capacidade, sem sombra de dúvida, ele tinha. Né? Isso na área da política, né? Lorena também foi um grande administrador, né? Esse Lorena que o senhor cita, o homem de Serra Talhada, ele 250 anos de história e 150 anos de emancipação. Ele é historiador, né? Ele foi quem nos deixou esta obra-prima. Não há como se falar de Serra Talhada sem falar de Luiz Conrado de Lorena e Sá, prefeito por 3 vezes. E essa obra é difícil de achar, não? Rapaz, foi relançada. Foi. Agora, recente. Coisa boa. Já foi. Mas agora tá fácil de encontrar. Eu vou lhe presentear com dele. Ô, rapaz, obrigado. Entendeu? Então, Luiz Lorena é um nome importante. Não, sem sombra de dúvida. Principalmente para a história. A formação dele? Ele? Da roça. Ele só fez o primário nas fazendas mesmo. Mas era autodidata. Era fiscal de renda. Foi prefeito de Serra Talhada 3 vezes. Né? Um grande tribuno. Poxa, orador. Era orador. Orador nato. Inclusive, recentemente, lendo um livro sobre a Igreja Batista, tem uma passagem interessante. Eu até falei isso para a filha dele, para a Mônica. Terminou o ano, aí era a colação de grau da gurizada, e a filha do pastor era quem ia ser a oradora. E quando chegou a hora, a menina ficou nervosa, ficou sem condições, e aí foi o primeiro discurso que Lorena fez. E ali a partir dali ele apareceu. O Luiz Lorena que Serra Talhada conhece. Entendeu? Aí tem mais, no comércio, né? Voltando às figuras, né? O comércio. João Santos. Né? Quem? João Santos. João Santos. O grande João Santos, filho de Serra Talhada. João Duque, atualmente, hoje ainda nativa, grande comerciante. Começou de baixo, era caminhoneiro. É dessa família que é do que é prefeito? É o pai do ex-prefeito. É o pai do ex-prefeito. Pai do ex-prefeito. Hoje é uma prefeita, né? Hoje é prefeita. Por sinal, uma sobrinha minha de consideração. Márcia Conrado. Antônio Alves, do grupo Pajeú, grande comerciante, né, de Serra Talhada. Carlos Carvalho e os irmãos do grupo Tupã. Sim, aí assim, esses aí são... Na área do comércio, de destaque, são de grande destaque, o Tupã, né? Grande destaque do município. Que tem aí loja, acho que tem mais no Nordeste. Nordeste todinho, o Tupã está presente no Nordeste todinho. Nordeste todo, né? O grupo Pajeú está presente em todo o estado de Pernambuco, que eu saiba, não sei fora do estado de Pernambuco. Já a Tupã é Nordeste. É Nordeste todinho, né? E lojas enormes, né? Na cultura, são muitos, mas eu destacaria aí 2 nomes, assim, que de imediato que veio na mente. Arnô Rodrigues, multiartista, humorista, ator, cantor, foi diretor de ninguém mais, ninguém menos do que Chico City, Chico Anísio, né? Ele foi diretor do programa de Chico Anísio, né? Do programa Chico City, né? E mais recente, um filho ilustre da Escadinha, um outro, né? Escadinha, o senhor uma fazenda, a lendária fazenda Escadinha do Francisco Barbosa Nogueira. Que, por sinal, o nome dele é homônimo, é Francisco Nogueira. Acisão. Conhecido no Brasil inteiro, forrozeiro, inovou o forró, tem músicas gravadas por grandes nomes da música popular brasileira. Eu acho que, sem medo de errar,
é de 700 a 1000 músicas de sucesso que ele tem. Não diria de sucesso, mas que marcou muita época, né? Muita época. Por exemplo, quando no auge do trio nordestino, novo disco do trio nordestino, já se esperava um novo sucesso de Acisão, porque ele intercalou uma série de sucessos com o trio nordestino. Sim, sim. Entendeu? Luiz Gonzaga gravou, Elba Ramalho gravou. É questão, porque assim, o Pajeú é muito marcado dessa questão cultural, né, do Pajeú. A gente vê muito aquela marcação da poesia, né? Essa coisa da poesia, como tem semelhante em São José, naquela região. Pajeú tudo, né? Ali tem muito essa coisa do improviso ou não? Veja, não é tanto quanto não é tanto quanto São José, não, mas tem também. Inclusive, eu já vou falar um pouco da academia, Serra Talhadense de Letras. Que é recente, né? Recente. São 40 nomes, né? Academia Serra Talhadense de Letras. Tem político, tem artista, tem jornalista, tem ativista, né? Tem escritor, tem professores, mas a maioria é formada por poeta, né? Talvez as águas, né, do Pajeú, né? Das cacimbas do Pajeú, né? Ou então o sol causticante do Nordeste que esquenta o quengo da turma e faz ferver e nascer o verso, né? A poesia. Não, é muito interessante essa coisa da poesia. Seu Pereira, uma coisa que eu percebo também, a gente conversando, né, sobre essas questões do município, voltando para a questão da igreja, né? Alguns destaques que se dão, alguns protagonismos, né, que um padre, enfim, geralmente um padre toma, né? O senhor falou do Monsenhor Pinto de Campos. Que esse é um filho do Pajeú que se destacou na literatura em nível nacional no século XIX. Certo. Pra você ter ideia, o Monsenhor Pinto de Campos, ele foi o primeiro a traduzir para a língua portuguesa a Divina Comédia de Dante Alighieri. Não. As principais obras dele é Jerusalém, o Deus dos Judeus e o Deus dos Cristãos, né? Pinto de Campos. Falando em Divina Comédia, eu estou com ela aqui. Isso é uma delícia, né? Uma delícia. Estou lendo toda semana, eu tenho uns amigos que a gente se reúne para ler a Divina Comédia. Isso é uma beleza, ler isso aí. A gente é uma viagem, esse aí é um tradutor português. Eu não sei se você já leu sobre isso, né? Logo quando ela foi lançada, em Portugal se dizia que era incapaz de ser traduzida para o português, para a língua portuguesa. E o primeiro a traduzir isso é um sertanejo do Pajeú. E aí vem um cabo lá do Pajeú. O Monsenhor Pinto de Campos, que foi deputado geral, foi deputado provincial, entendeu? Sim. Recebeu algumas indicações para ser senador, mas disse que ele fazia parte da lista negra do Dom Pedro II. Foi capelão de Dom Pedro II. Ele foi capelão. Foi capelão. Ele, no leito de morte, ele recebe a visita de Dom Pedro II em Portugal. Ele morre em Portugal. Ele é filho de português. Sim. Ele perdeu o encanto com a política aqui, quando ele não foi nomeado senador, né? Na terceira vez, ele perdeu o encanto, aí vai para Portugal, que é quando ele começa os estudos para traduzir a Divina Comédia. E aqui, na época, no Rio, na capital, né? Ele era o capelão, né, do reino, né? Fora ele, teve alguma outra figura no campo religioso? Assim? O campo religioso de Serra Talhada são muitos, que tem histórias interessantes, né? Tiveram passagens importantes lá, né? Eu já falei do padre Francisco Nogueira Barbosa. Está enterrado lá que está sepultado na igrejinha do Rosário. Dele descende o historiador Valdir Nogueira, né, de Belmonte, né? Nós temos que é sertanejo também, o que foi o primeiro padre de Serra Talhada, o Antônio Gonçalves, né? O Manuel de Souza Barros, o Manuel de Souza Ferraz, o padre Manuel de Souza Ferraz, dele descende o historiador Luiz Wilson. Também teve atuação em Serra Talhada. Esse padre teve filho? Foi a coisa mais normal no século XIX. O Francisco Nogueira foram vários filhos. O padre Francisco Nogueira cheio de filhos. Foram filhos. E é que faleceu novo, viu? E faleceu novo. Faleceu novo. Mas deixou uma parentela. Deixou uma prole. Deixou uma prole grande.
O padre Manuel Ferraz não, o de Souza Ferraz ele só deixou 2 filhas, né? E aí depois deles, assim, a figura emblemática na história de Serra Talhada, que foi mesmo no auge, hein, da briga de família Pereira e Carvalho, foi o Monsenhor Afonso Pequeno, cearense do Cariri. Que é o mesmo que estava em Garanhuns na época da hecatombe. Exatamente. Ele mesmo, né? Ele já, no DNA dele já tinha ali um coronel por trás da batina, né? Sim, sim. Ou por baixo da batina, né? Sim. Aí depois deles aí, a atuação importante do Cônigo Torres, né? Joaquim de Siqueira Torres, que dá nome inclusive a um colégio municipal de Serra Talhada. Uhum. O padre Zé Kerli. Sim, o alemão José Kerli, importante falar temporário de Lampião, amigo de Lampião, fez acordo com Lampião. É importante falar do padre Zé Kerli porque esse padre aí, ele é alemão, né? É alemão. E ele esteve na aparição em Simbres. E foi ele que o relatou do processo. Ele foi com as crianças lá e ele fez as perguntas à Nossa Senhora que respondia. Quer dizer que ele chegou a ter amizade com Lampião. Lampião tinha maior respeito por ele. Mas assim, não era de coito, era de aconselhamento, né? Certo, mas quando você fala amizade, assim, dá a entender o seguinte, deixa eu ver como é que eu entendi. Quando você fala, o padre era amigo de Lampião, é assim, eu sou amigo de um bandido e um matador. E um amigo... Por ser amigo meu, eu vou passar a mão por cima das coisas que ele faz. Não, ele não passava não. Agora, que Lampião era uma casa sem defesa. Ele era um amigo no sentido de ele tinha proximidade. Apaziguar, a proximidade. Eu vou cometer uma coisa errada aqui, vou uma matar não sei aqui. Quantos. Não faça isso não. Não faça isso não. Quantas e quantas vezes teve lá, não, o primeiro que ele diz, inimigo dele, né, que é uma certa lenda, né, Zé Saturnino, né, o primeiro acordo foi ele que fez, as primeiras mudanças, né, foi o padre Zé Kerli e Cornélio Soares que fez. Esse padre Zé Kerli passou um tempo lá em... O padre Zé Kerli, ele foi quem deu início à construção da atual matriz de Nossa Senhora da Penha, em 1925. Uhum. Aí ele é substituído na década de 30 por Padre Jesus. Que era um espanhol, né? O espanhol, Monsenhor Jesus Garcia Riano, né? E Padre Jesus só vai concluir, ficou um período sem padre, né? Até ser ocupada, né? A vaga lá, né? De pároco. Aí ele reinicia retoma os trabalhos da igreja e conclui, e é inaugurado em 1953. Que hoje, na cabeça dos serra-talhadenses, na mente dos serra-talhadenses, todos nós temos alguma história, para contar de Padre Jesus. Foi um grande servidor de Cristo. Teve uma vida exemplar. Exemplar. Os padres velhos de Serra Talhada teve a vida exemplar, né? E... ouvia confissão. Tudo, fazia tudo, né? E quando era de cavalo, era no lombo do cavalo, depois ele comprou um jipe e ele ia no jipe, mas nunca deixou um fiel dele desassistido. Conhecia aquele sertão nosso ali, aquelas... de cima a baixo. De cima a baixo. Onde o jipe velho dele podia, até onde não podia entrar, ele ia. Ele faleceu... Faleceu em Serra Talhada, em que ano, mais ou menos? Se eu lembro. Rapaz, eu já não vou falar... de 60, 70? Não, já faleceu, já não era agora, né? Década de 80. Ah, então... Só para ter noção. Eu não sei precisar, não. Eu já faleceu agora. Quer dizer, o senhor conheceu bem, né? Conheci. Eu assisti várias missas celebradas por ele. Né? Várias missas celebradas por ele, Padre Jesus. Uhum. Interessante. Né? Casou e batizou muita gente ali em Serra Talhada. Interessante. É interessante essa questão do Padre Zé Kerli, né, com o Lampião. O Monsenhor Afonso Pequeno fez história. O Monsenhor Afonso Pequeno, né? Não que a gente entre nesse assunto dessas contendas aí, mas quando o senhor fala que ele foi importante na contenda, é porque ele tomou lado? Tinha lado. Ele tinha lado, né? Tinha lado. Ele tinha um lado. Mas ele não chegou a pegar em armas não, né? Não chegou não.
Mas... Porque ele disse que ele era meio bravo. Ele só não fazia pegar, mas se tivesse pegar, Se fosse pegar. mais de que coragem para pegar, ele teria. Entendi. Entendeu? Mas não se tem registro dele armado. Uhum. Não se tem registro dele andar armado. Eu li algum livro, li um trecho dessa coisa de padre armado, né? Eu li um trecho daquele Ralph de la Cava falando sobre... Sim, o biógrafo de Padre Cícero. Aí ele toca em um assunto de um padre de Triunfo, que eu não lembro como era o nome do padre, que na época de... O que foi, meu Deus? Monsenhor Eliseu. Disse que ele chegou Talvez, eu estou chutando. Eu acho que era na época dessas grandes situações do Império. De alguma coisa no Império, disse que o padre pegou a arma lá e ainda chegou a destacar uns homens lá com ele. Mas eu não lembro o nome. Depois eu vou pesquisar isso. Porque, se for dessa turma mais nova aqui, talvez Monsenhor Eliseu. Mas pelo período não foi ele. Não, é uma coisa assim... Inclusive, eu não sei se você sabe, tem agora eu não me recordo... Foi com o Padre Cícero... Não me recordo o nome do padre, mas ali no início do século XX, é assassinado um padre de Triunfo, né? A mando dos liberais de Flores. Eu acho que pode ter sido esse, viu? Porque tem alguma coisa contra os... Eu não recordo o nome dele. Algumas coisas contra os liberais e... Até ele foi assassinado. Deve ser alguma coisa assim. Ali na época da Revolução Praeira. Isso, deve ser por aí, alguma coisa assim. A gente está chegando perto. Por aí. Eu não me recordo o nome dele. Veja, por Serra Talhada você está no caminho, né, do Ceará. A sombra, o senhor tem alguma informação sobre a sombra de Padre Cícero por ali, não? De influência? Não, ele, inclusive, quando ele foi na ida e na volta, quando ele foi fazer a defesa dele em Roma, né? Ele é afastado, aí ele se recolhe para Salgueiro. Aí quando na ida, ele dorme na Fazenda Carnaúba, né? De Manuel Pereira Lins, e ele vai para Roma, e na volta ele dorme na Fazenda Pitombeira, que era do Barão do Pajeú. O Barão do Pajeú é de Serra Talhada? Serra Talhada. O Sertão... A importância também desse... O Sertão só recebeu 2 títulos nobiliárquicos. Foi o Barão do Pajeú, certo, meu tetravô, descendo dele 3 vezes, e do Barão de Exu, o Guatemariano. É um Alencar. Alencar. Esses são os dois... Foram os únicos 2 títulos menores, né? Sim. Da nobiliárquica. Barão é o primeiro, né? O Barão é o primeiro, né? Então o Sertão só recebeu 2 títulos nobiliárquicos, e os 2, um foi para Serra Talhada, Andrelino Pereira da Silva, filho do comandante superior Manuel Pereira da Silva, um dos filhos do comandante superior Manuel Pereira da Silva. E o Barão, essa é importante? Foi o primeiro prefeito. Foi o primeiro prefeito. Ele foi o primeiro prefeito de Serra Talhada. Já Serra Talhada emancipada? Já Brasil República. Já República, né? Já República. A emancipação de Serra foi em quando mesmo? 51. 1851. 1851. 1851. Certo. Ele foi o primeiro prefeito. Aí o interessante é que é primo legítimo, cunhado, e o que mais, Joaquim Pereira? É o Padre Pereira, que foi o segundo prefeito de Serra Talhada. E genro, porque o Padre Pereira casa com a filha do Barão, com a sobrinha legítima. Então o Padre Pereira era primo legítimo, porque era um filho de 2 irmãos. Cunhado, porque o Barão casou-se com a irmã de Padre Pereira. E aí depois Padre Pereira casa com a prima legítima, filha do Barão, com a irmã, que é uma sobrinha. Então é primo legítimo, cunhado e genro do Barão. O segundo prefeito. Era o Padre Pereira. Típico, né, isso, né? O terceiro foi o filho dele, o coronel Antônio Andrelino Pereira da Silva. Entendi. Uma coisa que é dita... E o quarto foi genro. Era genro dele, o coronel Vieira, que era genro do Barão. Interessante. Uma coisa assim, professor Pereira, que fala muito, né? Que quando a gente, principalmente o pessoal que não é daqui dessa realidade nossa aqui, né? Que não conhece aqui.
quando fala de sertão, já pensa em seca e em pobreza. Serra Talhada, o senhor colocaria Serra Talhada, que Serra Talhada foi uma cidade, chegou assim, a ter pobreza ou sempre foi marcada por um certo desenvolvimento? Não. Em nível regional, sim, isso não pode negar que tem um certo desenvolvimento. Sim. Mas negar a pobreza em Serra Talhada ou no sertão... Mas eu digo assim, chegou a ter época de grandes fomes? Teve? Olha, vou dizer para você uma coisa que eu fui... As grandes secas. Grandes secas, vou dizer uma coisa que eu fui testemunha. Isso aí eu fui testemunha. Em 1983 eu estava no tiro de guerra em Serra Talhada. Foi quando teve a primeira campanha que foi encabeçada por Renato Aragão, de arrecadação de cestas básicas para distribuição para os flagelados da seca. Por Didi, né? Por Didi. E o Exército foi quem ficou responsável para fazer a entrega dessas cestas. E lá em Serra Talhada, eu fui escalado para sair em 3 caminhões distribuindo essas cestas nas frentes de emergências. Uhum. Elas vieram, os caminhões, e já vinham inclusive com o nome da família. Cada São Francisco, Serrinha, Passagem do Meio, onde tinha uma emergência, tinha lá, e chegava lá e eu fui escalado. E nós chegamos na Vila de São Francisco, né? E aí começaram a chamar lá, começaram a entregar. E chega um senhor com uma criança, eu não gosto nem de falar muito isso não, mas vamos lá. Você emociona, né? Ele recebe a cesta, aí abre, aí pega uma lata de leite condensado. Aí disse, isso aqui come. Aí eu disse para ele, come, é um doce. Pode abrir ela e comer. Abrir ela e é um doce, né? Pastoso. Ele mete a mão na cintura, tira a faca, fura. Põe na garganta, literalmente, da criança. Aí depois pega e põe um pouco também. Lá em casa tem 8 dias que não se come. Eita. Isso em 1983, né? A seca no sertão, isso é fato, e Serra Talhada não fugiu à regra não. Ainda hoje tem fome em Serra Talhada. Porque de primeiro as chuvas eram com regularidade. Hoje em dia não se chove. De primeiro nós tínhamos um município com uma população que a maioria era da zona rural. Hoje em dia as cidades incharam. A população de Serra hoje? 85 mil habitantes. A parte urbana. Pode-se dizer aí de 80 mil. Não tem. Virou uma cidade grande, né? É uma cidade grande. Aquela coisa do interior se perdeu, né? Perdeu. Hoje em dia poucos em Serra Talhada se colocam uma cadeira na calçada para conversar por conta da violência. E a violência cresceu? Cresceu. É uma cidade grande. A violência é tal qual de Recife. Assalto, mão armada. Questão de droga. Tomou de conta. A droga, Tomou o tráfico. Conta. Não tem diferença dos grandes centros. Infelizmente. Infelizmente, né? A gente passou aquele ciclo lá ali das questões, das brigas de família, né? Que sempre foram, né? Matérias, né? Vindas de Serra Talhada. E hoje a gente tem essa violência que vem em origem da droga. Da droga, né? Agora me diga uma coisa, esse ponto aí que o senhor tocou, briga de família existe, isso aí acabou-se? Ainda tem, pequena escala, ainda tem, de vez em quando aparece 1, 2 lá, ainda falando em nome da honra e do sangue, infelizmente, né? Para tristeza de tudo, ainda acontece. Agora, não na escala que como era, né? Foram as heróicas não, as tristes, né? A palavra certa é triste. As tristes brigas de família, né? Teve briga de família que matou muita gente morreu, né? Muita gente morreu. Pereira de Carvalho, né? Os Ferraz, né? Rio Magaia. Tudo atrás disso. Né? Por trás disso aí tudinho é família. Por trás disso aí tudinho tem a questão de família. Questão de honra. De honra, né? E aí tem... Muitos deles ainda faleceram. Né? São muitas as famílias. Entrando nessa toada aí, nessa vereda,
a gente tem que falar do personagem que ficou até folclórico, né? Que é Lampião. Virgulino Ferreira da Silva. Virgulino Ferreira, né? Então, assim, falar de Serra Talhada e não falar de Lampião é complicado. É complicado, né? por mais que seja, pode ser desagradável para uns, desagradável, uns outros gostam, mas acaba tem que falar de Lampião. É interessante essa tua pergunta, porque muitas vezes quando eu acompanho os blogs de Serra Talhada, que eu moro aqui em Recife, né? Uhum. Eu saí de Serra Talhada em 1985. Sempre que posso, estou lá, né? Uhum. Família ainda tem lá. A família está lá ainda, né? Mas a gente acompanha os blogs lá e quando às vezes postam alguma coisa sobre Lampião, em defesa da violência, não sei o quê. Não, a questão não é a violência, né? Lampião foi fato. O cangaceirismo no sertão foi fato. Hoje é história. E a história... Ele também não é o fundador do cangaceirismo. Não, de maneira nenhuma. E a história a gente não pode negar ela. Sim. Você falou uma coisa interessante. O cangaço chegou no sertão com os desbravadores. Quando os sesmeiros foram para lá, chegaram lá, né? Quando os rendeiros da Casa da Torre chegaram lá, cada qual foi com seu exército particular. Porque é uma região desassistida, difícil acesso. Nós até falamos aqui, né? Tudo no lombo do cavalo, do burro. Né? Totalmente desassistida, né? Pobre. Né? Onde a pessoa simples ou era escrava ou era escravizada. Então, o cangaço, o Virgulino Ferreira da Silva, é produto disso, dessa injustiça social também. Ele tinha uma má índole, tinha, não há de se negar. Ele mesmo declara isso. Né? Lampião, eu até fico assim, se tornou um clichê. Bandido é herói. Bandido. Ele declarou isso, que estou dizendo isso sou eu, não, Joaquim Pereira da Silva, não. Quem declarou isso foi Virgulino Ferreira da Silva, na entrevista que ele deu em Juazeiro ao doutor Macedo. O senhor vai largar, o senhor pretende deixar o cangaço? Não. Por quê? O senhor está, aí ele responde, o senhor está no negócio, o negócio está dando certo. É verdade. O senhor vai deixar o negócio. E qual era o negócio de Lampião? Pilhar, tomar, assaltar, matar, roubar, a violência. Isso é fato, a gente não pode negar isso. Mas também não podemos negar que o meio que ele nasceu, o tempo dele, né? Isso é bom muito, quando a gente lê Frederico Pernambucano, a gente entende muito bem isso aí. Fred deixa isso muito claro, né? Essa questão do ambiente, do tempo, né? Do local. E, inclusive a gente tá apalavrado para conversar. É? Tá. Gente de primeira qualidade, sabe muito, né? O chefe, o mestre Frederico é uma autoridade. Autoridade. É uma autoridade. Uma autoridade não é só em cangaço, não. Né? Conhece muito a história. Uhum. Conhece muito a história de Pernambuco, a história do sertão como toda. Em termos de sociologia, hoje é ele. Não tem um outro que domine a questão, que fale da questão sociológica, né, do cangaço, da época do cangaço. Uhum. É igual a Frederico Pernambucano. Não tem. É ele mesmo. Entendeu? Então o Lampião é fruto disso. Uhum. Né? Só voltando para você, por que eu disse que o cangaço chegou ao sertão junto com os desbravadores? Em 1763, o capitão Mor, Aniceto Nunes, né, do povoado Sítio dos Nunes, né, sogro do comandante superior Manuel Pereira, dos quais eu descendo, veio aqui em Recife como o homem mais influente que tinha na região, né, o capitão Mor, 1763, século XVIII. Vem aqui em Recife por conta de umas pilhagens que está acontecendo na região. Ou seja, de umas ações de cangaceiro. Uhum. Aí ele volta de Recife com um capitão e 52 praças. E aí... Dá cabo, apazigua a região. Continuando. Belarmino de Souza Neto, em Flores do Pajeú, do século XIX,
na década de 60 do século XIX, ele registra várias passagens de vários personagens agindo no cangaceirismo nordestino. A ponto do governador, em 1869, na abertura da sessão legislativa do ano, abordar o assunto do cangaceirismo no sertão. Uhum. Ainda te digo mais, o José Sebastião, coronel, ele prende um salteador, né, um cangaceiro, Uhum. né, que estava já em 1872, que estava aprontando na região, né, estava pilhando na região, e por conta disso ele recebe um título de cavaleiro da Ordem da Rosa. Ou seja, o cangaceirismo está presente na nossa região desde que foi colonizada. Não foi uma invenção de Lampião. Uhum. E falando nisso, e o senhor Pereira? Que a gente tinha Senhor Pereira, que a gente tinha comentado aí. a senhor Pereira começou com questão de família. Eu sou sobrinho bisneto dele. A minha bisavó era irmã dele. Né? Ele muitas vezes repousou pertinho do lugar onde eu nasci. Então eu sei as histórias. Ele nasceu onde? Serra Talhada. Serra Talhada. Na fazenda Passagem do Meio mesmo. Do pai dele, Manuel Pereira da Silva. Içá, Manuel da Passagem do Meio. A briga de senhor Pereira, primeiro Pereira e Carvalho, era uma briga política, né? Poder. Por trás sempre teve o poder. E depois se tornou uma questão de honra, de sangue, né? E recentemente o primo Valdir Nogueira, historiador de São José de Belmonte, né? Lançou o livro Entre Reza e Bacamarte, uma mini biografia sobre o Monsenhor Afonso Pequeno e a contenda Pereira e Carvalho. Né? E aí ele entra, muito jovem, ele entra na questão como vingador, é tido como vingador, só que é uma história triste. Né? Ele escreve uma história por dias atuais, né? Uhum. Né? Mas é uma história triste tanto para Pereira como para Carvalho. Sim. Sofrimentos, de dores, de sangue, de prejuízos financeiros, Uhum. de Perda, né? perdas das duas famílias, tanto de um lado como do outro, pessoas que tiveram que se mudar. Né? Não dá para viver mais aqui. É uma história triste, né? Uhum. Lorena até diz, olha, a história da minha terra é uma história triste. Ele diz logo no início É muito do marcada pelo sangue, né? ele diz que é derramada de sangue, suor e lágrima. Né? E com certeza Lorena tinha base para falar isso. Sim. Né? Ele tinha base para falar isso. Então, o senhor Pereira, ele surge nessa efervescência, né? Que já não tinha passado ali a 1817. Aí. Não, 1817, 1907 morre Pato Pereira. Ele assume depois da morte de 1916, pode-se dizer. Ele assume depois da morte do irmão dele mais velho, Manuel Pereira da Silva Içá, né, da DU. Ele assume o comando. Aí ele assume o comando, em 1916 e 1917, da contenda entre os Pereira e os Carvalho. E aí, em 1922, ele abandona e vai para Tocantins. Hoje, estado do Tocantins, na época Goiás. Mas ele entrou por questões mesmo infelizmente, de sangue e de honra. Entendi. É triste. É triste, A né? história eu não gosto muito de falar não, porque você lê, como eu li recentemente, uma coisa é a tradição oral, né? Sim, sim. A outra coisa é você ler com base nos documentos, né, nas declarações, né? Sim, sim. É você saber que de todos os lados houve sofrimento, houve perda em todos os sentidos, Uhum. né? Tem perda de todos os sentidos, de perseguição, né? Perseguição geral. Mas
é passado também, né? Sim, e hoje sim. é história. Sim, Né? sim. Hoje é história. E é nessa contenda, né, de Pereira e Carvalho que Lampião entra, começa a ganhar fôlego. Aham. O senhor falou que é meio lenda essa questão inicial de Lampião, né? É meio lenda porque ele já... Com Saturnino. Antes mesmo dele entrar pro bando de Senhor Pereira, né? Que é na época da contenda Pereira e Carvalho, né? Para combater o lado de Senhor Pereira em favor dos Pereira. Ele já tinha atuado ao lado de Antônio Matilde, como cangaceiro. Ah, entendeu? certo. Você sabe uma coisa? As primeiras vítimas de Lampião e dos irmãos foi o pai e a mãe. Os primeiros que tombaram vítima das ações deles. Que coisa, né? Foi os primeiros, foi o pai, foram o pai e a mãe, né? Aí ele entra Como consequência dos atos. Dos né? atos. Não, só consequência dos atos. A primeira mudança, a segunda mudança, a terceira mudança. E quando faz a terceira mudança, aí a mãe vem a óbito e o pai é assassinado por João Nunes. Lá em Alagoas. Lá em Alagoas. É. Aí ele passa um pouco tempo ali com o tio Antônio Matilde e depois entra no bando de Senhor Pereira. E em 1922, quando Senhor Pereira vai embora, abandonou o cangaço. E foi para onde ele? Foi para Goiás? Ele foi para Goiás. É Dianópolis. Na época era Goiás, né? Hoje é Tocantins, né? Dianópolis, São José do Duro. E Lampião fica com o bando de Senhor Pereira. Herda. Herda o bando de Senhor Pereira. E aí começa as atrocidades dele em todo o sertão, que finaliza em 38, na Grota de Angicos. Uhum. O que é que o senhor acha dessa cultura pop em torno de Lampião? Ele se tornou um ícone cultural. Ou isso não tem mais significado nenhum com a figura real? Tem. Olha, é uma visão particular minha. Certo. Nós somos um país onde o débito social é muito grande. Uhum. Entendeu? E aí, por conta disso, muita gente está atrás de um ídolo, né? De uma pessoa que se rebela, né? De uma pessoa que foi contra todos e contra todos, né? E Lampião brigou com todo mundo. Encarna isso, né? Encarnou isso, esse personagem. Ele encarna não, ele viveu isso. Olha, Lampião brigava em qualquer situação. Ele representava um oprimido sem sombra de dúvida. Se você pegar os três principais fogos, que como os estudiosos da temática falam, os três principais fogos de Lampião: Serra Grande, Serrote Preto, Maranduba. São três situações distintas. Em todas as três, Lampião e o grupo brigou e disse que brigava em qualquer situação. Serra Grande, ele atraiu, né? Tem gente que diz que ainda hoje tem soldado correndo por aí, né? Serrote Preto, ele estava descansando, de repente, polícia. Se preparam, dá outro banho na polícia. E Maranduba ia seguindo, quando ele viu que não aguentava mais, que pararam para descansar, para comer alguma coisa, foram surpreendidos e brigaram. Para muitos, talvez até o maior fogo, né? Uhum. Mas entre os três, né, uns autores dizem, é esse, outro é aquele, né? É Maranduba, é Serra Grande, é Serrote Preto, né? Mas ele brigava em qualquer situação. Ele desafiava todo mundo. Uhum. Ele era muito associado com coronéis também. Não. Né? Só funcionou, só durou tudo isso por conta do coronel, do apoio. Se não tivesse o coiteiro, e o coiteiro, dentro do coronel, fornecedor de bala, de armamento, né? Para isso ele remunerava muitíssimo bem. O roceiro. Era do alto a baixo, né? Do alto a baixo. Tanto é que toda a literatura demonstra isso, que você chegar às pessoas mais simples, mais humildes, preferiam receber a visita de Lampião do que da polícia, que a polícia chegava batendo. Né? E Lampião não. Ele batia,
E muito. Tivesse que matar, matava. Mas aquele que denunciava ele. Mas ele sabia que tinha o apoio dele. De quem apoiava ele, quem dava a notícia para ele, não mexia não. Ele não mexia não, porque ele dependia, ele vivia na dependência dessas informações. E quem era que passava as informações? Era as pessoas humildes que moravam naqueles rincões. O governo federal quis dar um basta, acabou, né? Tudo questão de governo. Tudo questão do governo. Quando ele cruza o Rio São Francisco, é questão de ação de governo. O governo de Pernambuco faz uma cruzada contra ele. A perseguição de E foi noite. Agamenon, Magalhães? Não, foi... como é que é? Oh, meu Deus do céu. Não é Manuel Borba, não. Eu não lembro, não. Foi em 26, 27. 1926, Sim, sim, 1927. Né? Estácio Coimbra era o secretário de segurança, né? E aí coloca a força, né? A polícia em todo o sertão e aí persegue em Lampião dioturnamente. Até chegar lá, né? Até ele ver que não tem mais espaço para ele, né? Nas volantes também iam pessoas porque eu já li em algum lugar que disse que uma das grandes perseguidores, digamos assim, de Lampião, que ele temia eram chamados nazarenos, que era da região que ele vinha lá em Serra Talhada. Que não era bem da polícia, mas eram pessoas que estavam associadas à os polícia. Ferraz de Jurubeba. Que ele temia esse povo. O famoso grupo de Nazaré. De Nazaré, né? Nazaré, do Pico, né? Hoje Nazaré do Pico, né? Ele disse que esse pessoal caçava sertanejo igual ele, disposto igual ele. Era os Flor e o Jurubeba, os Ferraz. Cola dele? Na cola dele. Até na Bahia foram perseguir ele. Manel Fumaça, o mais célebre dos perseguidores dele, né? Tinha medo dele, não. Tinha medo dele, não. Não. Manel Neto e o Euclides Flor, os irmãos Flores, né? Gente de coragem, né? Gente de coragem. Que o mesmo DNA dele. O senhor pode pegar aqui esse só uma curiosidade. Opa. Essa o punhal? É. Essa aqui é pequenininho. É pequenininho. É só uma curiosidade, porque... O Lampião era 50 centímetros. Esse punhal aqui foi feito por um cuteleiro lá de Princesa Isabel, que aprendeu com um cuteleiro que fazia pro cangaço. Ele ficou assim porque quando dá umidade daqui. Não, eu sei como é que é. Passe óleo. Dê uma lixadazinha aqui, depois conserva sempre passando um óleo. Que aí ele vai... ficando, né? Óleo mineral à base de nujol que conserva ele melhor. Pronto, isso aí é uma presença desse mundo aí de Serra Talhada, do sertão. Do sertão, né? Mas é isso, é muito interessante essa história de tudo, né? De Lampião, né? Que até no estrangeiro o povo... Né? Não, ele tem pessoas que... Rapaz, quero dizer uma coisa. Eu uma vez estava Pode ir falando aí. em Gramado. E chegando lá, conversando, o rapaz, falei, não, eu sou de Pernambuco, eu sou de Serra Talhada. Quando eu disse que era de Serra Talhada, senhor de Serra Talhada? Eu sou de Serra Talhada. Eu fiquei surpreso com o conhecimento dele sobre a história do cangaço. Isso em Gramado. Onde você vai, você encontra 1, 2, 3 apaixonados pelo cangaço. Esse livro aqui que eu tenho, quer dizer, Billy Jane Chandler. Billy Jane Chandler. Uma das grandes obras sobre Lampião. Né? E aí é escrito sem paixão, sem americano, nacionalismo. Né? É um americano. Americano, Billy Jane. Esse aí que escreveu Os Feitosos. Foi o mesmo escritor dos Feitosos, né? Interessante, esse povo se interessa por estudar aqui, né? Eles têm, a pesquisa dele ele veio aqui estudar as custas do governo americano e deixou 2 grandes obras pra gente. A leitura desse livro é super interessante. Muito boa, né? E ele visitou, viu? Ele não ficou lá ouvindo, não. Ele foi lá, bateu campo, lá. Né? O historiador o atual, né, de Floresta, Gominho, traga ele aqui. Sim. Teve com ele, fez visita com ele no município de Floresta. Ele foi em Floresta e Gominho me contou que
andou com ele, visitando os locais onde aconteceram alguns embates no município de Floresta. Bom, né? Interessante, né? O seu Pereri, hoje o turismo a gente... Serra Talhada atrai turista, tem... Olha... Tem um turismo organizado lá, digamos assim? Tem não, infelizmente não tem não. Museu... É uma coisa que a gente precisa, que não é só Serra Talhada não, precisa se desenvolver o Brasil inteiro, uma política direcionada para isso. Nós temos a Casa de Cultura, né, que guarda... Lá, a Casa de Cultura a Casa da Cultura, né, mantida pelo município, né, que guarda objetos, né, do cangaço. Da história. Da história como todo. Da história como todo, Serra Talhada. E tem o Museu do Cangaço, que é da Fundação Cabras de Lampião. E aí, no Museu do Cangaço é bem representativo. O que tem lá é bem representativo. Essa fundação faz umas apresentações, né? Não, o que faz as apresentações é a Fundação Cabras de Lampião. Sim. Comandada por Anildo Omar. O chachado é invenção de Lampião, é? Não. Não, né? No grupo, Senhor Pereira, antes de Lampião, já dançava o chachado. Ah, certo. É tido como uma dança, a capital do chachado, Serra Talhada, né, conhecida como a capital do chachado. E, segundo eu já ouvi falar, a gente não tem comprovação, né, que um percussor disso aí foi o grupo de Senhor Pereira. Senhor Pereira. De Senhor Pereira, a dança de chachado. Ficou muito marcada com a figura do Lampião, sim. Né? E aí o seguinte, claro, que Lampião, a música, onde chegava cantando, mulher rendeira, né, chachado. E Lampião dançava, fazia poesia, era costureiro, né? Costureiro, tocador de harmônica, né? Sanfona, era um multi-artista. Pé de bode, né? 8 baixos, atirador fino, né? Essa história que ele era religioso, isso é verdade? É verdade, muito religioso. Ele quando rezava o ofício divino. O ofício, né? Diz que rezava o ofício. Só não teve direito de rezar o ofício no dia lá em Angico, né? Antes dele acordar, ele foi surpreendido, né? Mas disse que ele acordava e para rezar. Tem as orações deles. Estão no Instituto Histórico Alagoano. Aqueles que carregavam os patuá dele, está lá no Instituto Histórico Alagoano, né? Sim, aí essa questão do turismo. Serra Talhada, o que tinha para turismo? Né? Nós temos a figura do vaqueiro, né? Em todo o Nordeste. Serra Talhada não foge a regra. Né? Nós temos a faca peixeira, que pode ser um símbolo do Pajeú, né? Não só de Serra Talhada. Né? Serra Talhada, por ser a maior cidade, né, do sertão, né? Só fica atrás para Petrolina, mas do Sertão Central é a maior cidade. Devia encampar isso aí. A faca peixeira, ela é descrita até por Aurélio, no velho. A peixeira começa lá, é? A legítima peixeira pajeuzeira. A peixeira é a invenção de Serra Talhada. Se é ou não é, mas a literatura trata ela como a faca peixeira pajeuzeira. A pajeuzeira. É, a legítima faca peixeira pajeuzeira. Até o velho e bom Aurélio, você consultar um Aurélio antigo, você vai lá. A peixeira, ele está lá definindo a faca, né, que, como você bem disse aí, é fruto dos abnegados ainda, né, que ainda tem lá cuteleiro, né, ferreiro, né, na linguagem do sertanejo, ainda tem ferreiro, cuteleiro que produz, que fabrica ela. A legítima faca pajeuzeira, ainda temos lá. Então poderia ser explorado como souvenir. E o cangaço. Olha, o Nordeste todinho explora o tema cangaço. Todinho. Não tem... Todo canto que você chegar... Vou chegar, tá lá. Tá lá. Lampião Maria Bonita tá lá. Tá lá, é verdade. Em qualquer lugar que você chegar. Ora, por que Serra Talhada? Quartel-General das Forças Volantes, que era quem combatia o cangaço. Nazaré está a um pulo de Serra Talhada. E é fácil chegar lá? Bem pertinho. Nazaré é um pulo de Serra Talhada. Posso ir para Nazaré hoje, né? É mais fácil você ir para Serra Talhada do que você ir para Floresta. Porque está mais próximo que Serra Talhada. Tá asfaltada. Estrada com asfalto. Né? Terra de
Senhor Pereira, terra dos irmãos Ferreira, terra do mito Virgulino Ferreira da Silva, terra de Zé Saturnino, né? Quantos volantes, filhos da terra, né? Eu não vou nem citar um nome de um ou de dois, eu vou dizer o seguinte, do berço, né? O quartel-general da volante, que é a temática cangaço também, volante, não tem como se falar de cangaço sem falar de volante, de quem combatia, né? Pessoas valorosas mesmo, destemidas, tal qual o cangaceiro, entendeu? Então, se Serra Talhada é esse berço, Serra Talhada pouco explora isso. Chega lá, uma vez eu passei lá em Serra Talhada, não tem assim feito até mesmo aqui no Mercado de São José, que tem muito, né? Muita referência. Tem não. Lá você só vai encontrar mesmo lá no Museu Cangaço. Né? Então falta uma política, isso é Estado, né? Uma política de governo direcionada para isso. Tem artesão lá, artesão, esse tipo de coisa? Não. Trabalho assim, não. Até que se você procurar ainda vai ter quem faça, oricuri, salgueiro, mas Serra Talhada se tem hoje eu desconheço. Né? Quem faça o artesão do couro. Se tem hoje eu desconheço. Então Serra Talhada falta explorar isso. De novo, aqui eu não estou querendo defender a violência, as atrocidades das ações, do fenômeno que foi o cangaço. Eu estou defendendo a história. Sim, claro. Entendeu? Não, isso aí isso é inegável. Serra Talhada está bem notado isso. É o centro disso, né? Foi quem deu visibilidade, foi quem tornou. Se o cangaço, Lampião é a figura, esse mito, né, admirado por muitos, não é só no Brasil, não é só no Nordeste, não. No Nordeste, no Brasil, no mundo inteiro, é filho de Serra Talhada. Então eu não vejo razão por que não explorar isso. Né? Nós falamos aqui da volante. Você que vê um outro fato, pelo fato da gente gostar da história, aí sempre me perguntavam, como é que faz para chegar à Pedra do Reino? Você vai São José do Belmonte, né? Porque a referência é São José do Belmonte, porque hoje é São José do Belmonte, né? Mas como eu disse antes, né? Foi Flores, foi Serra Talhada, hoje é Belmonte, né? Vai para o Carmo e no sentido da Paraíba, depois pegar a direita e vai sair na Serra do Catulé, sem nenhuma placa de identificação. Né? E aí, desse jeito, quando foi um dia, um colega me ligou, disse, rapaz, Pereira, como é que eu faço para visitar o sítio histórico? Chegando lá tem quem receba, tem que dar orientação, ainda não tem não. Aí eu digo, mas rapaz, aí eu mesmo fui no Google pesquisar, para dizer para ele, né? A gente conhece a região, a geografia do local. Aí nem no Google tava, nem na rede, né? Na rede mundial, na internet tava. Aí eu peguei o telefone e liguei pro primo Valdir Nogueira. Valdir, eu estou prestando uma informação aí, só você vai me conseguir. Se o que é que tu queres? Se eu quero que tu... Não é obrigado a ser agora não. Consegue para mim, por gentileza, as coordenadas, ou até mesmo a localização no Google Maps da Pedra do Reino. Eu sei que não demorou muito não, ele me mandou, ele me enviou e hoje, se você fizer a busca no Google, você vai encontrar. Porque foi... Que a gente colocou lá. Colocou lá. Com um detalhe, é município de Belmonte, né? Hoje nós temos o Castelo Armorial em Belmonte, que é um ponto turístico, né? Que tem tudo a ver ali com a história da Pedra Bonita, a Pedra do Reino, né? Ariano Suassuna, né? É uma referência hoje, né? Não só de Belmonte, mas daquele Alto Sertão ali, né? O Castelo Armorial, né? E de lá você, o mesmo caminho que eu falei antes, vai para o Carmo e tal. Mas recentemente foi asfaltado, foi feito o asfalto da BR-232, que é logo após o Rio Pajeú, logo após o Riacho Velho, da 232 até o distrito de Bernardo Vieira, em Serra Talhada. Né? E de Bernardo Vieira para a Pedra do Reino é um pulo.
Então, dá 232, pega para Bernardo Vieira, asfalto de primeira qualidade. O asfalto do Carmo, pelo Carmo, não está tão bom. Né? E de Bernardo Vieira para Pedra do Reino, é bem pertinho. Bem pertinho, né? É bem pertinho. E hoje você tem essas duas informações. Se você tiver pela Paraíba, você vem para Conceição, né? Se tiver ali pelo sul do Ceará, você tem que ir pro Belmonte, for de Salgueiro, vai pro Belmonte, né? Agora, se você tiver daqui de Recife, né? Dali de Paulo Afonso, né? Da Bahia, ali, o caminho mais fácil e melhor hoje é pro Serra Talhada. E ninguém explora isso. Né? Com um detalhe. Se você fizer esse caminho por Bernardo Vieira, você vai passar em frente à Fazenda Belém do comandante superior Manuel Pereira da Silva. Foi da Fazenda Belém que saiu o grupo que pôs fim aos homicídios, às mortes que estavam acontecendo na Pedra do Rio. Né? A adoração que existia, né? Eu não digo fanático, né? Fanático, mas pessoas simples, né? Que tinham uma adoração, que tinham uma esperança num mundo melhor. Eu não sei, essa questão fanática, esse nome fanático é muito... Para mim, em particular, eu acho ele, como diz meu amigo Erivelto, né? Ele é meio forte, né? E o sertanejo, ele está mais para o inocente. Está mais para um envolvido, por conta das suas necessidades do que por um fanatismo. Ele levado mais por conta da necessidade, por conta da adoração, né? Por conta da esperança de um dia melhor, muito menos por fanatismo. Né? Conversando com meu amigo Erivelto, do Centro de Estudo de História Municipal, e aí a gente falando sobre isso, e ele defendeu, ele veio com esse termo novo, né? De pessoas que vão lá pela adoração, não pelo fanatismo em si. E eu concordo com isso. Quer dizer, isso são todos fatos históricos, que tem pessoas que gostam, que tá na história. Além da história do Pajeú, virou literatura, né? Tá na história do Pajeú, tá na história de Pernambuco. Tá na literatura. Tá na literatura. E um grande livro, né, de Ariano. É de Ariano Suassuna, A Pedra do Rei. E ele que conheceu. Ariano Suassuna, ele não fez a partir da Fazenda Belém, do comandante superior, mas ele fez a partir da Fazenda Carnaúba do pai do comandante superior até a Pedra do Rei de Cavalo, quando era jovem. Tem essa cena, né? É essa cena, que ele faz a viagem, ele vai lá, é acompanhado por... Ele vivenciar a coisa. Ele vivenciou isso com da Carnaúba e os filhos. Ele fez isso, de cavalo. Ele fez essa viagem. Tem imagem, né, disso, né? Tem. Inclusive tem um filho, tem o tio Leônidas, né? Que disse que é inteligente demais, rapaz. Ele não está contando história, né? Ô, seu Pereira, eu sempre toco também no assunto, a gente está aqui caminhando já para o nosso fim. Eu sempre toco num assunto que é coisa muito particular, né? Da gente que é do interior, que nasceu no interior. A gente tem sempre alguma história, não sei se é o seu caso, mas tem muita história da figura do doido, né? Em Serra Talhada, nós tivemos alguns personagens assim. Rapaz! Ou algum que foi engraçado, que teve pressa de espírito, interessante. que fazia muita parte da sociedade. Porque tem uns. Agora mesmo conversando com Marcos Nunes, rapaz, a gente estava lembrando de Bill Doido. Né? Eu conheço a história do Bill Doido. De Bill Doido, de Binu, de outras figuras, né? Que é cada história que é engraçada. Assim, né? Eles têm como ele disse, né? Ele até falou assim, eu coloco o Bill Doido até como cínico, né? Do filosófico, tá? Aquela coisa toda. Mas que ele tem algumas coisas que fazia refletir também. Inteligente. O Bill era, né, um QI acima da média. De respostas que você dizia, né? Que ele acabava pegando você, né? Em algumas coisas, né? Que é muito interessante. Tem a notícia de alguma assim, certa? Rapaz, assim, puxando pela mente e da minha geração. Não teve aquele que ficou, né? Eu não tenho nenhum assim que tenha marcado como história, né? Como história, não, né? Que todo mundo contava, né? Eu só lembro que, pai, aí é ruim falar quando a gente não tem o nome, né? Tinham 2 doidos lá e disse que a única coisa assim que
que eu lembro, assim, interessante. Pai, disse que um era doido mesmo. Aí eu procurei para ele, mas pai, por que ele era doido mesmo? Não, porque ele estava no mercado público, aí ele disse isso aí eu não ouvi. Ele inclusive, informava o nome dos dois. Vou contar uma. Não era doido não, mas era inteligente. Lembrei agora de um casal. Aí uma senhora deu umas bananas para eles. Aí disse que um descascava a banana, pegava a banana, dava a outro, comia a casca. Aí para esse realmente era um doido. Eram dois doidos que tinham saia talhada. Isso na geração do meu pai. Na minha infância, da minha adolescência, eu lembro do casal Jaime e Mariosa. Dia de feira, né? A feira saia talhada era segunda-feira, né? Mariosa saía com um santo debaixo no braço aqui, uma sacolinha na mão arrecadando, cantando, e Jaime na zabumba. Terminava a feira, eles moravam próximo do distrito de Bernardo Vieira, e os carros que levavam, né, que traziam e que levavam até Bernardo Vieira, né, ficavam na mesma rua em que eu trabalhava ali. E terminava, quando era final de feira, Jaime largava a zabumba e ia tomar uma branquinha. Eu sei que na hora dos apurados, isso aí eu fui testemunha algumas vezes, e principalmente quando ele estava mais bicado, aí que ele falava, esbravejava. Disse, olha, esse negócio de você ficar mudando de santo tá errado. Santo é São José dá dinheiro, não é Santo Antônio, São João. Santo que dá dinheiro é São José, a gente tem que vir, não tem que trocar de santo não, tem que trazer São José. E eles eram um casal? Era o casal, Jaime e Mariosa. Toda era feira. Quando apurava a feira, dizia, rapaz, cadê São José? Cadê São José? Diz ele que São José é quem dava dinheiro, porque o sertanejo, a crença do sertanejo com São José, muito aí eles faziam uma feira com o nome de São José, né? A imagem de São José. Mas quando tinha um outro santo, ele reclamava do apurado, da receita adquirida, obtida. Pronto. Então eu tô aqui, gente, uma coisa assim interessante, porque também toca em Serra Talhada. Esse aqui é o livro, né? Anais Pernambucanos, de Pereira da Costa, né? Um clássico, né? É um clássico. É um clássico. E esse livro aqui, ele especificamente, né? Ele foi uma republicação em homenagem foi de 1951, né? E em homenagem ao centenário do nascimento de Pereira da Costa. E foi capitaneada essa publicação por Agamenon Magalhães. Um dos últimos feitos dele. Dos últimos feitos. E ele diz aqui, né? Em dezembro deste ano passará o primeiro centenário do nascimento de Pereira da Costa. Nenhuma homenagem mais significativa poderá ser prestada à sua memória que a publicação dos anais. Segundo sua própria confissão, só assim teria um completo repouso no além-túmulo. Agamenon, governador do estado de Pernambuco. É interessante porque é o seguinte, esse livro é um livro muito importante, né, para a história de registro, são 10 volumes. O 11º volume é um volume o índice. É um índice, né? Ele já começa aqui de 1493 até 1590 e aí ele vai pegando todos os anos. E uma coisa que a gente, quando vai procurar esse livro, não tem edições recentes, né? Não. Foram duas edições. Eu acho que teve essa edição, depois teve outra. Uma pela a Fundação Gilberto Freire, se eu não estou enganado. Que é uma capa cinza, com umas cores assim. Exato. Aí, resultado, eu vendo no livro aqui, Pernambucanidade, eu vi um projeto de lei de um deputado aí, não lembro, acho que foi na década de 70. Ele fez um projeto de lei para publicar, né, dada a importância, né, os Anais Pernambucanos. Os Anais Pernambucanos. Aí eu até mandei o projeto de lei para uma deputada, para um e-mail de uma deputada aqui, dizendo o seguinte, da importância, tudinho, contextualizando, dizendo, mas não tive retorno. Porque eu acho que é um livro que devia ser... A CEP, né? A CEP. Pode reeditar isso aí. Porque ainda hoje tem procura. Porque é um livro muito grande, importante, até para a história como um todo, né? O Antônio, mas tem que ter interesse aí. Tem uma senhora, uma tia, que sabe de lá de casa mais do que eu, que ela diz,
tira e bota aqui. Como é que faz? Porque Sim. material de consulta direto, né? Ah, é. Eu não sei aqui, né? Mas lá em casa, fica lá na frente. Traz da estante, vai para a mesa, vem da mesa, vai para a estante. Você se tira e bota aqui, tira e bota aqui. Não, tia, é porque aí é objeto consulta. Né? Tem as informações primárias, estão todas lá. Aí quer caber informação. Aqui tem tudo. Vai buscar aí. Aí ela colocava, do jeito que ela pegava lá, tinha a vaga, ela colocava lá. Eu digo, já que a senhora não deixa aqui, a senhora coloca aqui, aí eu fui lá e mostrei para ela, olha, tem numerado, viu? É tal. Aí ela agora, quando ela encontra em cima da mesa, vai guardar lá e põe, rigorosamente na hora. Do jeito tudo certinho. Esse aqui eu comprei, mas... Ela disse que é o tira e bota. Essa coleção, né? Tira e bota. Eu comprei esse aqui já assim, né? Depois eu vou mandar fazer uma encadernada e tudo mais. Mas é uma relíquia. É a relíquia. Mas é isso. Eu acho que a gente falou bem aí, um bom período, né? Agradecer bastante, parabenizar o seu trabalho, seu estudo em relação ao município é muito importante, né? A gente cultivar. Eu acho que é uma coisa assim, o senhor disse que partiu de também um interesse de genealogia. Genealogia. Né? Eu estava comentando aqui que a gente aqui tem muito pouco... É interessante quando você... eu conheço também, né, seu João, que ele tem um conhecimento muito profundo da história da família dele, que acaba, né, falando da história geral. Não tem como você falar de genealogia sem falar da história. Sem falar da história. E não é todo mundo que tem essa preocupação que o senhor tem, que ele tem, de pesquisar a sua própria árvore genealógica e vai se abrir para a história, para o contexto. Com certeza. Né? Não é todo mundo que tem essa preocupação, não. Isso de fato é um diferencial, porque acaba enriquecendo não só a questão da família, né? Mas, veja, aí o senhor acaba falando da sua cidade, do seu local, do estado e tudo. Uma coisa vai puxando o outro. Não tem, e o interesse, né, vai aumentando. E é bom para os mais jovens também da família, porque já vai ter ali aquele acervozinho ali que é dali que eu vou tirar minhas informações também, né? E manter viva a memória, né? É a cachaça da gente. Pronto. É isso aí. É isso aí. Então, é a cachaça. Mais uma vez eu agradeço. Quem tem que agradecer sou eu. E depois eu vou pegar o nome do pessoal lá, acho que tá 2 ou 3 que o senhor falou, não foi? Eu que agradeço e espero que atenda a expectativa. Não, nem sua, né? Não. De quem vai nos ver, né? Não, da minha parte aqui foi muito agradável, né? A gente parar e conversar sobre esse assunto. Como eu lhe falei, eu não sou um escritor, eu sou um curioso. Muito bom. Entendeu? Aí dentro da curiosidade da gente, se puder contribuir, se foi útil, e eu espero que seja. Né? Não, isso aí que tem informações importantes. Que possam tirar informações importantes. Isso. Então é isso. Beleza, então. Obrigado. Obrigado. Isso foi muito bom. Olha, depois sim. Depois Luiz. Eu vou lhe dar o